Filosofia e Catolicidade. Pílulas de sanidade para ouvir no trânsito. Leitura comentada de autores que tratam de temas filosóficos a partir da tradição católica. O episódio de hoje, de número 7, é a continuação da leitura do segundo artigo de Andrea Cavalieri sobre a encíclica Quadragésimo Ano, do Papa Pio XI, publicado em 1931. Trata-se de uma explicação financeira dessa encíclica. E hoje nós daremos continuidade à leitura do segundo artigo. Portanto, segunda parte do segundo artigo. Uma leitura financeira da Quadragésimo Ano. Estadistas ou empresários? Quem está no comando? A primeira pergunta a responder é por que essa luta existe. A atitude do político honesto só pode ser uma: disciplinar a economia, orientando-a para o bem comum. O empresário, por outro lado, quer ganhar o máximo possível da maneira mais confortável e segura. É claro que o político honesto imporá limites ao empresário, o que lhe será desagradável. Mas quando o sucesso nos negócios tiver proporcionado ao homem rico os bens que ele deseja, e até mais, o próximo passo em sua ambição será impor suas próprias ideias, talvez também devido a uma sutil ilusão de onipotência que acompanha seu hábito de ser servido e reverenciado. Eis um exemplo explícito de Memórias de David Rockefeller, de 2002. Minha família e eu somos acusados de querer desenvolver uma estrutura socioeconômica e política cujo propósito é controlar o mundo. Se esta é a acusação, declaro-me culpado. Confesso e tenho orgulho disso. Assim, a luta dos plutocratas para absorver o poder político é dupla. A primeira é remover quaisquer obstáculos legais ao seu enriquecimento desenfreado. A segunda é impor sua própria visão de mundo. O segundo ponto a examinar é como os empresários desafiam o poder do Estado. Um método é subornar políticos para que lhes sirvam. Outro método é controlar uma mercadoria estratégica, tornando-a escassa como forma de chantagear a sociedade como um todo. Este segundo método provou ser bem-sucedido e conclusivo por parte daqueles que controlam uma mercadoria estratégica capaz de influenciar todas as outras: o dinheiro. Aqui também podemos citar o dito de um dos protagonistas deste ato de opressão, que demonstra uma clara consciência do que estava fazendo. A citação é de Amschel Meyer Rothschild, fundador da dinastia bancária mais rica e poderosa da história. Aspas. Permitam-me emitir e controlar a moeda de uma nação e não me importarei com quem faça suas leis. Fecha aspas. O significado da citação é que, através do controle da moeda, o banqueiro tem o poder de decidir quais leis serão aplicadas na prática e quais não serão, permanecendo uma mera voz. Bastará financiar os projetos que lhe agradam e sabotar os demais. Se um governo se opuser a ele, será fácil para ele desencadear uma grande crise, em nome da qual esse governo será deposto. E na Itália, já vivenciamos a queda de governos devido aos spreads, o aumento dos juros pagos pelo Estado, o resultado evidente de tais manipulações cínicas. Dois estudiosos, Patrick Carmack e William Steele, escreveram recentemente uma breve reinterpretação da história dos Estados Unidos da América, interpretando-a através das fases de conflito entre políticos e banqueiros, referidos neste ensaio como cambistas. Eles mostram como, de 1776, o ano da independência, até 1913, o ano da capitulação política, uma verdadeira guerra dos cambistas foi travada contra os representantes legítimos do povo. Essa guerra chegou a custar a vida de vários presidentes, assassinados por sua resistência a um regime monetário controlado por alguns indivíduos privados. O texto está disponível gratuitamente online e é uma leitura ou visualização, se vista em formato de vídeo, interessante e informativa. Esta visão geral da guerra dos cambistas enfatiza o papel decisivo do Banco Central que imprime as notas. Alterna períodos de expansão e restrição de crédito, causando assim períodos de euforia econômica seguidos por crises.
E é em tempos de crise que os plutocratas podem comprar os bens mais desejáveis da nação por uma ninharia. Hoje, as notas bancárias representam não mais do que 6% da moeda em circulação, enquanto pelo menos 90% são compostas por depósitos à vista mantidos por bancos comerciais, de modo que se poderia pensar que o Banco Central se tornou um ator secundário no sistema monetário. Na realidade, sua preeminência permanece, tanto porque essa instituição também exerce funções de supervisão sobre o sistema bancário, assumindo assim poder e influência sobre ele, quanto porque controla as taxas de juros e porque fornece liquidez aos bancos que necessitam. E os programas de afrouxamento quantitativo dos últimos anos fizeram com que os bancos centrais ocidentais gerassem trilhões usados para consolidar os ativos dos bancos, seja comprando empréstimos problemáticos ou mesmo títulos fictícios. Vários bancos receberam dinheiro eletrônico em troca de dívidas que tinham consigo mesmos. A rendição do Estado americano ocorreu em 1913, com a criação do Federal Reserve, o Banco Central americano, de propriedade de indivíduos privados. Esses indivíduos privados são, obviamente, outros bancos, formalmente americanos, mas, em termos de participação acionária controladora, também estrangeiros. E o fato de o Federal Reserve administrar o dólar, a moeda de referência para o comércio global, nos leva diretamente ao ponto final, o da luta pela supremacia internacional. A luta entre os Estados. Cito o texto de Pio XI a respeito dessa última disputa. Em última análise, há uma luta entre os próprios Estados, seja porque as nações usam suas forças e poder político para promover os benefícios econômicos de seus cidadãos, seja porque aplicam poder e forças econômicas para resolver disputas políticas que surgem entre as nações. Como escrevi no primeiro artigo, o 40º ano tem implicações tanto atuais quanto proféticas. Se coloco aspas em torno da palavra Estados, é porque, há vários anos, as consequências dos alertas do Papa ultrapassaram em muito a realidade que ele observou. Em 1931, a entidade política mais consolidada do mundo era o Estado-nação, que, pelo menos na aparência, vivia sua própria vida soberana. Hoje, pelo menos no mundo democrático ocidental, entre aspas, que outros, corretamente na minha opinião, chamam de Império Anglo-Sionista, entre aspas, um complexo de comitês empresariais e tecnocráticos determina políticas que antes eram de responsabilidade do Estado. Como essa afirmação é bastante exigente, ela naturalmente precisa ser bem documentada. Começando pelos Estados Unidos, deve-se notar que uma associação privada, o CFR, Conselho de Relações Exteriores, desempenha um papel fundamental na formulação da política externa americana. Esse grupo foi fundado em 1921 com o apoio decisivo dos Rockefellers, e como prova de sua importância, deve-se notar que desde então todos os presidentes americanos vieram de suas fileiras, exceto dois, Ronald Reagan e Donald Trump. E esses dois forasteiros não tiveram uma vida fácil. Reagan foi quase assassinado 2 meses após sua eleição. Um tiro perfurou seu pulmão e alojou-se a 2,5 centímetros de seu coração, enquanto Trump é assolado por processos judiciais baseados quase inteiramente em rumores infundados que foram investigados durante anos e tratados pela imprensa como se fossem verdadeiros. Apenas um adendo ao artigo, que é anterior ao fato que eu narrarei agora. Donald Trump, antes da última eleição que o colocou na presidência dos Estados Unidos pela segunda vez, também quase foi assassinado e por um giro de cabeça, centésimos ou milésimos de segundo antes do disparo, esse tiro, em vez de atingir a sua cabeça, o que aconteceria e ele morreria evidentemente, atingiu apenas um pedaço da sua orelha. Como todos puderam ver pela televisão, ele estava num comício. Para entender o nível de influência que o CFR teve e continua a ter na política dos Estados Unidos, basta observar os momentos excepcionais da história americana e como soberano é aquele que decide o estado de exceção, citação de Carl Schmitt. Isso significa que, se esses momentos foram decididos pelo CFR, essa associação privada usurpou a soberania do povo americano, exercendo-a em favor de uma elite. O caso mais sensacional é o da entrada na Segunda Guerra Mundial.
Graças à desclassificação dos arquivos possibilitada pela Lei de Liberdade de Informação, hoje sabemos a verdade sobre Pearl Harbor e a guerra contra o Japão. A liderança dos Estados Unidos desenvolveu um plano provocativo chamado Plano McCollum, em homenagem ao seu autor, para forçar o Japão a dar o primeiro passo e parecer o agressor. O presidente Roosevelt, que possuía informações detalhadas sobre onde, como e quando o ataque ocorreria, as ocultou dos militares porque precisava de baixas para estabelecer um casus belli, uma causa para a guerra, né? Pelas cartas do presidente, parece que essa decisão foi meramente uma aquiescência às diretrizes do CFR. Aqueles interessados em detalhes históricos, incluindo a descoberta do documento original do Plano McCollum, com as impressões digitais de Roosevelt, os protestos dos almirantes por terem sido mantidos no escuro sobre informações de inteligência e forçados a tomar medidas provocativas contra o Japão, e o papel da, aspas, alma sombria do presidente, fecha aspas, desempenhado por Henry Stimson, ex-secretário de Estado, secretário da Guerra e membro fundador do CFR. Podem encontrá-los em livros como The Day of Deception, de Robert Stinnett, Pearl Harbor, The Story of the Secret War, de George Morgenstern, ou mesmo em um excelente resumo de Marco Pizzuti, disponível gratuitamente online. Aqui é pertinente destacar os motivos por trás da decisão de entrar na guerra. No verão de 1940, o CFR, realizou uma análise econômica e financeira muito detalhada, dividindo o mundo em blocos, as Américas, a Europa continental e um bloco oriental liderado pelo Japão. Descobriu-se que a Europa continental, liderada pela Alemanha, seria mais autossuficiente do que as duas Américas juntas, e que até mesmo a expansão japonesa na China poderia ameaçar os planos do CFR. Portanto, não era nada mais do que um plano de hegemonia, liderado por uma elite que havia explorado uma nação. Essa versão foi confirmada por James Baker, ex-secretário de Estado e obviamente membro do CFR, com as seguintes palavras: transformamos Hitler em um monstro, um demônio. Assim, fomos forçados a desempenhar nosso papel nesse cenário diabólico após a guerra. Não havia como dizer ao nosso povo que a guerra era meramente uma medida econômica preventiva. A Europa, por outro lado, está seguindo um caminho diferente, mas guiado por uma lógica muito semelhante. O continente emergiu devastado pela Segunda Guerra Mundial. O Plano Marshall teve um impacto decisivo na reconstrução e uma figura muito discreta chamada Jean Monnet foi designada para decidir sobre a distribuição dos fundos. A visão de Monnet sobre a Europa era de que a divisão em nações jamais garantiria paz e desenvolvimento e, portanto, ele defendia uma união concebida nestes termos. A união das funções econômicas forçaria as nações a fundirem suas soberanias na de um único Estado europeu. Como sugere o pensamento de Monnet, são os empresários e os banqueiros que lideram o jogo, enquanto o político deve apenas decidir como apoiá-lo. E a UE, União Europeia, moderna, avançou precisamente de acordo com suas diretrizes, ou seja, o estabelecimento de um órgão econômico-financeiro central, tecnocrático e não eleito, ao qual as demais funções seriam subordinadas. Essa hierarquia de relações não é minha interpretação, mas está escrita em preto e branco no Tratado de Maastricht. Aliás, o protocolo sobre o Estatuto do SEBC e do BCE menciona a independência desses órgãos. E no capítulo 3º, artigo 7º, afirma-se que ninguém, políticos eleitos ou outros funcionários, pode dar instruções, nem tentar influenciar ou aconselhar os membros do Conselho de Administração do Banco Central, enquanto estes, ver capítulo 2, artigo 4, podem fazê-lo em relação a qualquer instituição europeia ou nacional. Portanto, se alguém pode dar instruções e conselhos a todos os outros e não é obrigado a aceitar nenhum deles, significa que esse alguém é soberano e comanda todos os outros. Finalmente, há também a exposição teórica do Plano Geral de Subordinação da Política às Finanças, devido ao professor Carroll Quigley, professor de História da Universidade de Georgetown, onde Brzezinski lecionava, que conhecia alguns dos autores deste projeto e até colaborou com eles. Em seu importante livro, Tragédia e Esperança, ele escreve:
Além desses objetivos pragmáticos, os poderes do capitalismo financeiro tinham outro objetivo mais amplo, nada menos que criar um sistema global de controle financeiro em mãos privadas, capaz de dominar o sistema político de cada país e a economia mundial como um todo. Esse sistema seria controlado de maneira feudal pelos bancos centrais do mundo, agindo em conjunto por meio de acordos secretos firmados durante reuniões frequentes e conferências privadas. O ápice do sistema seria o Banco de Compensações Internacionais, BIS, em Basileia, Suíça, um banco privado, pertencente e controlado pelos bancos centrais do mundo, eles próprios corporações privadas. Cada banco central buscava dominar seu próprio governo por meio de sua capacidade de controlar os empréstimos ao tesouro, manipular as taxas de câmbio, influenciar o nível da atividade econômica nacional e pressionar políticos complacentes por meio de recompensas financeiras subsequentes no mundo dos negócios. Fim de citação. A advertência de Pio XI, portanto, está correta. A luta pela dominância, primeiro econômica e depois a própria dominância, se estendia e se estenderia cada vez mais internacionalmente. No entanto, a luta entre os Estados para garantir benefícios econômicos para seus cidadãos, uma política colonial do passado que teve sua encarnação final nos regimes fascista e nazista, foi superada pela luta de grupos empresariais multinacionais pela dominância global. Esse tipo de luta é caracterizado pelo mais imprudente desrespeito aos benefícios de seus cidadãos, e o que importa é a extensão do poder do polvo financeiro, controlado por alguns indivíduos. Os estados parecem ser, com algumas exceções notáveis que contrariam a corrente, meramente uma ferramenta nas mãos dos financistas, e embora seja verdade que eles aplicam poder e forças econômicas para resolver disputas políticas que surgem entre as nações, é igualmente verdade que as disputas políticas são consideradas um subproduto dos negócios. Os métodos da luta internacional. O já mencionado Amschel Meyer Rothschild, em 1773, proclamou esta frase solene, provavelmente para o benefício da educação de seus descendentes. Nossa política é fomentar guerras, mas, ao conduzir conferências de paz, nenhum dos lados do conflito pode se beneficiar. As guerras devem ser conduzidas de tal forma que ambos os lados se afundem cada vez mais em suas dívidas e, portanto, fiquem cada vez mais sob nosso poder. E esse programa foi implementado à risca por seus filhos, por exemplo, financiando ambos os lados nas guerras napoleônicas. Quando os estados se mostravam relutantes em guerrear uns contra os outros, os Rothschilds se empenharam em criar guerras civis e revoluções. Não é segredo que Amschel Meyer pagava os salários dos líderes dos Illuminati da Baviera e quando Weishaupt e seus associados tiveram dificuldades para encontrar um local para suas reuniões, sua esposa Josefina emprestou sua casa como ponto de encontro. E a maçonaria Illuminati foi a força motriz mais poderosa por trás da Revolução Francesa. Quanto à Revolução Russa, os Rothschilds não tiveram um papel de destaque, mas seus associados e administradores da Kuleb forneceram a Lenin o financiamento decisivo de que ele precisava para se tornar o líder das forças subversivas e vencer a guerra civil. E para piorar tudo, por meio dos Warburgs, outros associados e futuros parentes dos Rothschilds, devido aos numerosos casamentos entre membros das duas famílias, voltando, portanto, e para piorar tudo, por meio dos Warburgs, eles também financiaram a ascensão de Hitler ao poder. Pode-se pensar que esses eventos ocorreram há cerca de um século, superados pelo advento de uma nova civilização democrática pós-guerra e pós-soviética. John Perkins refutou categoricamente essas esperanças otimistas em seu livro Confissões de um Assassino Econômico, outra leitura altamente informativa e recomendada, disponível gratuitamente online, que explica a profissão que ele exerceu por uma década. Aqui está a descrição dele. No dia em que comecei a trabalhar com minha mentora Claudine, em 1971, ela me informou: meu trabalho é fazer de você um assassino econômico. Meu trabalho, disse ela, era incentivar os líderes mundiais a se tornarem parte de uma vasta rede que favorece os interesses comerciais dos Estados Unidos. No fim das contas,
esses líderes ficam presos em uma teia de dívidas que garante sua lealdade. Pessoas como eu ganham salários absurdamente altos para jogar o jogo do sistema. Se falharmos, uma forma mais maligna de assassino entra em cena, o chacal. E se o chacal falhar, a bola está com o exército. O que abalou a consciência de Perkins e o levou a mudar de vida foi a morte de 2 homens que ele conhecia e com quem quase se tornou amigo. Homens que eu respeitava e considerava almas gêmeas. Jaime Roldós, presidente do Equador, e Omar Torrijos, presidente do Panamá. Ambos haviam acabado de morrer em acidentes terríveis. Suas mortes não foram acidentais. Eles foram assassinados, porque se opuseram àquela conspiração de magnatas multinacionais, governamentais e bancários que almejam um império global. Nós, assassinos econômicos, falhamos em persuadir Roldós e Torrijos, então outro tipo de assassino interveio, os chacais da CIA, que estavam sempre em nosso encalço. E uma citação final, que ecoa e complementa as 2 anteriores, mostra a perfeita continuidade entre o modus operandi dos Rothschild, de 1773, e as agências modernas de, aspas, promoção e desenvolvimento comercial, fecha aspas. Assassinos econômicos são profissionais altamente pagos que roubam trilhões de dólares de países ao redor do mundo. Eles canalizam dinheiro do Banco Mundial, da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, e de outras organizações humanitárias, entre aspas, para os cofres de grandes multinacionais e para os bolsos daquele punhado de famílias ricas que controlam os recursos naturais do planeta. Seus métodos incluem contabilidade fraudulenta, eleições manipuladas, subornos, extorsão, sexo e assassinato. O jogo deles é tão antigo quanto o próprio poder, mas nessa era da globalização assumiu novas e aterradoras dimensões. Eu sei bem disso. Eu era um assassino econômico. Gostaria de acrescentar uma nota necessária aos 2 últimos parágrafos desse artigo. Como várias informações que citei são rotineiramente suprimidas pela história e reportagens oficiais, tornou-se comum classificá-las como, aspas, teorias da conspiração, fecha aspas. Deve-se notar, em primeiro lugar, que o termo teoria da conspiração foi desenvolvido no Departamento de Comunicações da CIA e usado para desacreditar qualquer fonte inconveniente que minasse a eficácia do soft power americano. Mais precisamente, esse documento da CIA, já desclassificado na década de 70, elaborava uma série de métodos para que as pessoas ligadas ao Estado ou que estivessem como agentes da CIA em universidades, professores que exercessem essas funções, para que essas pessoas imediatamente refutassem essas teorias paralelas à versão oficial, classificando-a como teoria da conspiração. Por essa razão, e usando esse método, todas as teorias ou hipóteses que eram formuladas à margem da hipótese oficial, que era bastante precária, bastante parecida com um queijo suíço, havia muitos furos na hipótese oficial. Então, qualquer pessoa que se declarasse contrária a essa hipótese era imediatamente alijado do debate, digamos assim, com o uso do termo isso é apenas teoria da conspiração. Mas chamar de teoria uma massa de declarações proclamadas ao mundo pelos protagonistas, publicadas em seus livros por editoras, que não sejam secundárias, impressas em periódicos de centros de estudos prestigiosos ou encontradas em documentos oficiais anteriormente classificados é, de fato, uma interpretação falaciosa e forçada. E quanto à clareza com que muitas dessas intenções foram declaradas, o termo conspiração também a torna constrangedora, pois, por definição, refere-se a planos envoltos em segredo e silêncio. Em todo caso, uma mente lúcida como a do Papa Ratti já havia denunciado a essência do plano. Informações subsequentes apenas vieram confirmá-lo e colori-lo. Assim se encerra o artigo 2º de Andrea Cavalieri sobre a parte econômico-financeira da encíclica do Papa Pio XI, 40º ano, e no episódio subsequente nós retomaremos a última parte dessa sequência de estudos, o 3º artigo de Andrea Cavalieri, para que em 1 ou 2 episódios encerremos essas considerações acerca da parte econômico-financeira da encíclica 40º ano. Até lá!